Boa noite. Vamos nesse momento, fechando os nossos olhos materiais, serenando a nossa mente, o nosso coração. Vamos sentindo a presença e cumprimentando com muito carinho o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. E vamos, juntamente com ele, nos elevar até a presença de Maria, nossa mãe querida, que tanto nos auxilia a enfrentar as vicissitudes da nossa vida, e pedir a ela que nos leve à presença de seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre amado, que sempre nos recebe e nos envolve em seus braços amorosos, proteja-nos, ampare-nos nesta nossa caminhada terrena e leva-nos à presença de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem pedimos confiança, força, coragem e também permissão para iniciarmos esta parte dos trabalhos desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Caridade material e caridade moral. O Evangelho de hoje está baseado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em seu item 9, nas instruções dos Espíritos, nos traz a seguinte mensagem ditada pelo Espírito Irmã Rosália: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Essa expressão, ou melhor, essa afirmação, é a expressão mais completa de caridade. Porque ela nos fala aquilo que nós devemos fazer para o nosso próximo. Ou seja, tudo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Caridade é definida nos dicionários como uma ação espontânea de ajuda a alguém sem recompensa. É uma ação que, quando praticada, demonstra um alto nível evolutivo de quem a pratica, além de ser uma característica do lado bom, benigno do ser humano. Essa atitude é defendida pela maioria das religiões, que definem caridade como amar e ajudar o próximo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação.
Dito tudo isto, por que nós estamos sempre procurando desculpas que justifiquem a nossa pouca prática da virtude da caridade? Não temos recursos materiais suficientes, não temos tempo, e a clássica, né? Não sabemos como ajudar, e por aí vai. Na verdade, na maioria das vezes, o que acontece é que nós simplesmente nos deixamos levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, e permitimos passar em branco várias e várias oportunidades que temos de sermos caridosos com os nossos semelhantes. No nosso mundo moderno, esse tema de ajudar o outro é difícil, né? Porque tudo que envolva algum esforço que nós consideramos extra, necessariamente não precisa ser. Basta nós considerarmos que é um esforço extra. É complicado, né? Difícil. Atrapalha o nosso ritmo. Não é assim? Mas o Espiritismo nos ensina que a ação caridosa pode acontecer de vários modos. Ela pode ser uma ação de apoio moral, de prece, de vibração, e até de atitudes mais simples do nosso dia a dia, como cumprimentar alguém. Porque de repente esse alguém está se sentindo sozinho no mundo, desamparado. E o nosso simples cumprimento mostra para ele que ele não está. Sorrir para alguém que pode estar triste por qualquer motivo e o nosso sorriso pode ajudar. Não julgar os outros é praticar caridade. E quando formos fazer caridade, quando nos dispusermos, apesar de tudo, a ajudar alguém, vamos nos esforçar para fazer tudo o que é possível para ajudar esse alguém. Não vamos fazer meia boca, mais ou menos. E nem estou dizendo que tem que fazer tudo. Faça tudo o que for possível para você. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala da parábola do bom samaritano, que tenho certeza que todos aqui conhecem. O cidadão ia descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, quase mataram, largaram na beira da estrada. Graças a Deus, coisa que hoje não acontece mais, só naquela época. E aí passou um, passou outro, ninguém deu bola, de repente passou um samaritano, acudiu, cuidou, levou para uma estalagem e no outro dia deu dinheiro para o dono da estalagem. Olha, cuida dele, que eu preciso continuar a minha viagem. Quando eu voltar, eu acerto o resto que for preciso. Ninguém presta atenção nessa parte da parábola. Mas aí tem um recado também de Jesus para nós. O homem não precisou parar com a vida dele para ajudar o outro. Ele continua a viagem no dia seguinte. Ele foi fazer o negócio que ele tinha que fazer. Então, Jesus não está pedindo para a gente parar com a vida da gente para ajudar os outros. É ajudar da maneira que a gente pode. Só que fazendo o possível para ajudar realmente com tudo que a gente pode. É isso. E a doutrina dos espíritos
também nos instrui que a caridade pode ser material e moral. A caridade material, evidentemente, está ligada às nossas doações materiais, que deve ser exercida com desprendimento, sem egoísmo, com amor, com afeição, sem humilhação, sem julgamento, muito menos condenação. Porque o amor ao próximo, ele também se mostra de acordo com aquilo que nós oferecemos ao próximo. E da maneira como nós oferecemos. Porque muitas vezes nós ajudamos aquele que nos pede alguma coisa, mas de uma forma que o humilha. Isso não é caridade. Não é, não. Repito, a maneira como nós doamos também define o nosso amor pelo próximo. Então, nós precisamos sempre, se queremos ajudar, se devemos ajudar, ajudar com vontade. Porque o amor ao próximo envolve atitudes que demonstrem verdadeira vontade de auxiliar. E não como aquelas situações em que a gente doa, a gente dá para se ver livre de quem está pedindo. Ou então para aliviar a própria consciência de alguma besteira que fez mais cedo. Isso não é caridade, isso não é amor ao próximo. Sinto muito, mas não é. A gente tem a mania de antes de dar alguma coisa, se é que depois nós damos, mas nós temos a mania de julgar. Ah, será que a sua pessoa está precisando realmente do que está pedindo? Está pedindo dinheiro, diz que vai comprar um lanche. Mas vai nada, vai beber. Então vamos aprender uma coisa. Se quem pede precisa do que está pedindo ou não, é responsabilidade dele, não é nossa. O nosso dever como cristão, que queremos ser, como seguidor do Cristo, que dizemos ser, o nosso dever é doar sem esperar nada, nenhuma ação em troca, sem esperar retorno algum. E eu já disse, sem julgar, sem humilhar. Ajudar pela vontade de ajudar o outro. No entanto, nós devemos fazer sem esperar retorno. Mas esse retorno pode até acontecer. Quem é esse irmão que nos pede hoje? Será que amanhã, numa outra encarnação, nós não poderemos nos reencontrar em posições trocadas, invertidas? Será que no futuro, próximo ou distante, esse irmão poderá nos retribuir? Quem sabe? Quem sabe? Eu acredito que todos vocês aqui leram o livro Nosso Lar, de André Luiz. Ou quem escapou do livro provavelmente não escapou do filme. Então, vamos lembrar de um acontecimento que tem no livro ou no filme, de um casal
cujo marido era doente e que não podia pagar a consulta do médico. E então o doutor André Luiz decidiu que não ia atender. Mas através de uma manobra da secretária dele, ele deu de cara com o casal dentro do consultório e aí, ainda que a contragosto, examinou o senhor. No filme, ou mesmo no livro, a cena é descrita uma vez só. Mas André Luiz dá a entender que aquilo aconteceu várias vezes, sempre por aprontada da secretária dele. Porque ele não queria atender, porque o casal não podia pagar, e não pagava. No entanto, quando ele já desencarnado se encontrava na colônia Nosso Lar, ele descobriu que era possível saber lá as pessoas que oravam por ele. E então ele foi fazer essa pesquisa. E descobriu, um pouquinho a contragosto também, que só tinha 2 pessoas que oravam por ele. Uma era a própria mãe, que eu diria que não dava nem para contar, né? E a outra, quem era? Aquela senhora, cujo marido ele atendia sem cobrar, muito a contragosto, por aprontada da secretária. Ela orava por ele. Ainda que ele tenha feito por caminhos tortuosos, e por causa da secretária, ele tinha feito uma caridade para aquele casal, para aquele senhor, para aquela senhora. E ela estava retribuindo. Ela estava orando por ele. E na realidade, ela era 50% das pessoas que oravam por ele. E além disso, nós não podemos esquecer das palavras de Jesus. Quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando nós ajudamos alguém, esse alguém está com Jesus ou Jesus está com ele. E como diria um amigo meu, Jesus está vendo, hein? Olha bem o que você faz. Já a caridade moral é mais difícil de ser praticada. Não pela dificuldade dela em si. É que ela não pode ser exercitada sem humildade e disposição. Aí é que pega. Sem ser humilde e de boa vontade, nós não podemos fazer gestos simples, como respeito, tolerância, cordialidade, que são exemplos de caridade moral. A caridade moral, ela pode ser mental. Vibrações de prece, de perdão, de amor. Ela pode ser verbal, palavras edificantes, esclarecedoras, consoladoras. Ela pode ser gestual, um aperto de mão, um abraço, um carinho, um sorriso. Ela pode ser mediúnica, exercida no amparo tanto a encarnados quanto desencarnados. E ela pode até mesmo ser passiva, silêncio diante de uma ofensa, atenção perante um desabafo. E aí pega aquela história que eu falei.
da dificuldade disso no nosso mundo moderno. Porque quando a gente fala atenção a um desabafo, realmente prestar atenção, porque aquela pessoa só quer o nosso ouvido. Ela não quer mais nada, ela não quer que você diga uma palavra, que você dê um conselho, que você fale. Ela só quer que você ouça. E você consegue fazer isso com o seu celular na mão? Com os seus grupos borbulhando de mensagem? Porque pensar em desligar o celular e botar no bolso, será? Por isso que eu disse que é difícil. Que nós fazemos ser difícil. Mas não vamos nos esquecer. Sempre é possível praticar a caridade. Porque a gente sempre vai encontrar uma maneira de fazer o bem. É só querer. Uma maneira de ajudar a quem precisa. Uma maneira de vibrar positivamente por quem está sofrendo. Só depende da vontade de cada um. E quando cada um de nós compreender que realmente fora da caridade não há salvação, então nós devemos nos empenhar para praticar essa virtude, praticar a caridade. Porque assim nós vamos nos afastar do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho. E vamos nos aproximar cada vez mais do nosso Mestre Jesus. Então que Ele nos ampare todas as vezes que nós nos dispusermos a ajudar um irmão que sofre, a ajudar um irmão que precisa. E que Deus, nosso Pai, abençoe, nos abençoe, por toda a caridade material e moral que pudermos realizar. Que assim seja. Vamos novamente fechando os nossos olhos materiais, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade que se faz presente, pela oportunidade do aprendizado desta noite. E com o coração cheio de amor e de gratidão, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os países, por todos os povos, pelos doentes, pelos aflitos, pelos necessitados, pela infância abandonada, pelos idosos desamparados, pelos moradores de rua, pelos viciados. Vamos vibrar por todos os lares, em especial pelo nosso lar e por todos os que lá deixamos. Vamos pedir permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que seja feita em nós sempre a sua vontade. E vamos deixar aqui neste salão uma intensa vibração de amor e de luz, para que a espiritualidade faça uso dela onde for mais necessário. E vamos pedir ao Pai novamente permissão, desta vez para encerrarmos os trabalhos desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.